Alimento Diário Série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Autor Pedro Dong. Semana 4. A bênção do Filho. Redenção e encabeçamento. Anote os versículos deste sábado. Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 4, Salmos capítulo 2, versículos 1 a 9, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, Evangelho de João capítulo 14, versículo 30, Efésios capítulo 1, versículo 10 e versículos 17 a 22. Trecho para ler com oração. Efésios capítulo 1, versículo 22, que diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A vontade de Deus se dá pelo encabeçamento de Cristo. Todas as coisas acontecem conforme a vontade de Deus e ninguém pode opor-se a ela. Dentro da vontade de Deus, Cristo foi o responsável pela fase do projeto e também é vital na fase da execução. O livro de Efésios menciona que a vontade de Deus é segundo o beneplácito de sua vontade, isto é, segundo seu ponto de vista. Quando tal vontade é realizada, isso lhe traz alegria e prazer. A revelação do mistério da vontade de Deus aponta que seu desejo é fazer com que todas as coisas sejam convergidas em Cristo. Todas as coisas estejam debaixo de sua liderança e encabeçamento. Essa é a vontade de Deus, ver todas as coisas sob o encabeçamento de seu Filho. A palavra grega para convergir tem o sentido de juntar todas as coisas debaixo de uma pessoa unificadora, sob uma liderança, ou seja, tem o sentido de Cristo ser o cabeça de todas as coisas, conforme está escrito. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Essa é a função da igreja, colocar todas as coisas sob o encabeçamento de Cristo. Quando Deus criou os céus, um dos anjos criados por ele, Lúcifer, imaginou que seria o escolhido para governar sobre as nações. Ele se orgulhou por causa de sua formosura e perfeição e exaltou seu trono. Embora já tivesse o comando dos anjos, ele quis elevar sua posição à mesma do Altíssimo, mas Deus o rejeitou. Por causa da rejeição sofrida, Lúcifer se rebelou contra Deus e hoje lidera as nações e os reis da terra no movimento contra Deus e seu ungido, que é Cristo. Hoje as nações se rebelam contra quem Deus escolheu para governar. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. As nações não querem nenhum laço com Deus. O que todavia não sabem é que o homem não pode viver sem ele. Mas quem iniciou esse movimento entre os homens, instigado por Satanás, Nimrod, cerca de 150 anos após o dilúvio ocorrido na terra, começou a dizer ao povo que eles não precisavam ter medo de Deus, pois poderiam viver sem ele, rompendo assim
todos os seus laços a partir da construção da Torre de Babel, um símbolo da independência de Deus. De lá para cá, o curso do mundo é independente de Deus e está sob a liderança de Satanás. Voltemos para a leitura do Salmo 2. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa passagem nos mostra que Deus já fez sua escolha e não adianta Satanás espernear. Na ressurreição, quando foi glorificado, Jesus foi gerado Filho de Deus e receberá as nações por herança, isto é, possuirá a terra. Esse é o plano de Deus. Cristo foi o escolhido para encabeçar todas as coisas e a Igreja se presta a fazer com que isso aconteça. O encabeçamento de Cristo está em pleno curso. Ele foi obediente em executar a vontade de Deus ao se encarnar e morrer na cruz. Cristo esvaziou-se de sua posição ao lado de Deus Pai. Se tornou humilde, vivendo entre os homens, e não tinha nenhuma formosura. Ele não viveu sob os aplausos dos homens, antes foi perseguido por eles. Sofreu por nossa causa e morreu por nossos pecados. Porém, Deus o ressuscitou e colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Diante de tudo isso, precisamos orar. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a enxergar a vontade de Deus sob seu ponto de vista. É necessário que também saibamos qual é a expectativa de Deus a nosso respeito, a nós que fomos chamados. Somos a herança que Deus prometeu ao Filho. Porém, no fim, nós também receberemos Deus como nossa herança. Por meio do operar da glória em nós, seremos a herança de Deus e Deus também será nossa herança. Cristo morreu por nós e, como vimos, quando Deus o ressuscitou, foi glorificado, colocado à direita do trono de Deus nos lugares celestiais, de onde Deus deseja abençoar-nos com toda sorte de bênção. Os lugares celestiais ficam acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso significa que Cristo, após ter passado por tantas dificuldades na terra como homem, sofrendo perseguição, injúrias e injustiças, foi aprovado por Deus e também elevado a uma posição de autoridade acima de qualquer poder. Os principados e potestades são os poderes angelicais, mas Deus está acima de todos eles. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Deus colocou Cristo nos lugares celestiais e pôs todas as coisas debaixo de seus pés. Como cabeça da Igreja, Cristo está acima de todas as coisas. A Igreja, como seu corpo,
tem a função de trazer essa realidade à Terra. Essa é nossa função. Ora, se nosso pensamento está no céu, nos lugares celestiais, a Igreja, como corpo de Cristo, aos poucos, vai enchendo-se dessa realidade. À medida que formos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, nós também nos tornaremos celestiais. De maneira prática, sairemos deste plano terreno, passaremos a viver e a servir a Deus de uma maneira não convencional, fora da caixa, fazendo coisas que só Deus pode explicar, porque só Ele pode fazer por meio de nós. Daí a importância da palavra profética, pois ela traz o comando de Deus. E quando cremos e obedecemos, a obra se realiza como resultado de sermos encabeçados por Cristo e de sermos fiéis à sua palavra. Uma pergunta: qual é a função da Igreja na Terra?